tem muito assunto, muita fofoca, e lá você não perde nada, aqui você não perde nada, ao vivo em 2 horários, sempre a partir da 1 e a partir das 15 para 7 da noite, já falei muito. Vamos começar o nosso programa de hoje então, por quê? Essa famosa que a gente vai falar agora, ela tem uma vida pessoal muito reservada, né, Gui? Uma vida pessoal muito dela, assim, ela não posta, não é muito de postar nas redes sociais, que é a Sandy. Ela participou de um podcast e fez um desabafo sobre a super exposição que ela teve na época em que ela era criança. Inclusive eu vi um recorte que eu achei muito bacana, que ela falava que todo o dinheiro que ela ganhava ali com a dupla, né, Sandy Júnior, o pai não deixava eles gastarem. Ficava guardado, mas ele bancava tudo. Ela queria comprar alguma coisa, ela comprava, o pai ia pagava. Ah, pai, mas vamos viajar, não sei o quê. O pai pagava do bolso. Chitãozinho e Chororó, né? Uma das maiores duplas sertanejas do nosso país, né? Então, dinheiro os dois tinham ali, né? Claro que não são os dois os pais da Sandy, mas a dupla ali ganhou muito dinheiro na época, ganha até hoje. São tema de novela agora, inclusive, né? Na nova novela das 9. E a Sandy então fez essa revelação que todo o dinheiro foi guardado. E aí quando ela e o irmão chegaram na adolescência, o pai entregou, falou, olha, a partir de agora vocês já podem usufruir desse dinheiro, podem ajudar nas contas da casa. Então, pelo que a gente percebe, teve uma educação financeira muito importante na história da Sandy. Ela foi, né, ela vai inclusive ser homenageada pelo Som Brasil agora no dia 6 de setembro, celebrou o aniversário de 40 anos agora em 2023 e falou sobre essa exposição, né, que ela viveu durante a infância e boa parte da adolescência. Ela disse que não foi fácil, abre aspas, sei das minhas renúncias, das minhas faltas, faço terapia desde os 18 anos. Acho que a adolescência é a parte mais difícil, porque você não sabe quem é, não sabe crescer. A adolescência é uma metamorfose, e eu vivi tudo isso muito exposta. Foi a fase de maior exposição da minha vida. E aí, né, ela que é filha do Chororó, né, falou sobre a importância da família, que ela teve uma base familiar muito grande e disse, mas quero priorizar questões fundamentais da infância, como estar na escola, ter amigos, tempo de brincar com artistas mirins, essas coisas não são dessa forma. E aí, uma coisa muito interessante que ela falou a respeito da mãe dela, que diz que a mãe dela, ela foi muito resistente a essa carreira musical lá no começo, né? Porque para eles ali não era uma brincadeira, né? E ela disse, abre aspas, nossos pais tinham medo da gente perder a infância, porque éramos muito novos para assumirmos responsabilidades. Mas quando falavam em parar, ficávamos desesperados. Não conseguiam fazer a gente parar, fecha aspas. Ou seja, ela disse, eu acompanhei esse podcast e ela fala várias vezes, né, que os pais dela e do Júnior sempre falaram, olha, gravadora quer renovar para mais um disco, vocês não acham que é hora de parar, né, focar na vida de vocês, brincarem mais, né, viajar, fazer alguma outra coisa. E aí o desespero que ela fala vinha dela e do Júnior. Eles ficavam desesperados porque não queriam parar. E eu acho isso bonitinho, porque é muito legal, né? Poxa, a criança tá tão contente com aquilo que vai virando uma coisa natural. E é importante também esse posicionamento dos pais de saber falar, olha, você quer parar? É isso que você quer? E não aquilo de, poxa, temos que priorizar o dinheiro, vocês são a única fonte de renda da nossa família e a gente vai explorar vocês até vocês terem um burnout ou terem um problema psicológico grave, como infelizmente acontece em muitos desses casos, né, Gui? Então, eu acho que foi muito importante, ela até agradeceu ali a família por conta desse posicionamento, né? E é realmente uma coisa super importante quando existe o tal do trabalho infantil que as pessoas têm, parece que certo pudor de admitir que existe, né? Então existia essa preocupação. E é um trabalho infantil. E é um trabalho, claro. E existia essa preocupação, né, da família da Sandy e do Júnior em saber se os dois estavam felizes com isso e saber o momento de parar, né? Falar, olha, vocês querem parar? Vamos talvez pensar? E os dois mesmos não queriam. Então não era uma coisa pesada, não era uma coisa imposta ali pra eles, né? Acho que
importante também, né, no caso da Sandy e do Júnior, é que eles já tinham, né, esse background, né, esse bastidor musical, né, o pai, né, já trabalhava com música já, a mãe, no caso, né, ela não trabalhava com música, mas ela começou, né, a acompanhar, né, o marido e depois começou a acompanhar os filhos, a cuidar ali, né, da carreira de todo mundo. Tô lembrando agora que no sábado passado, a Sandy participou do Caldeirão do Mion, naquele quadro, né, da música, e teve um momento que a Sandy foi abraçar uma fã no auditório, e aí a câmera mostra, assim, né, o estúdio, né, o auditório todo, e a Noeli estava no cantinho com uma câmera gigante, assim, fotográfica. Então, assim, até hoje, né, ela trabalha, né, com os familiares. A mãe dela, acredito que ela não era fotógrafa profissional, ela teve que aprender, se especializar ali e para acompanhar, né, a filha, né, nos trabalhos, nos projetos. Isso é super legal. Então, isso é uma coisa assim importante, né, da gente ficar de olho, né? E também entender a preocupação desses pais, porque eu lembro também do documentário, né, do Sandy Júnior, que está no Globoplay. É um documentário chapa branca? É um documentário chapa branca, mas ele traz ali algumas reflexões, algumas coisas que a gente percebe ali a diferença que é ter pais que vivem também, né, um pouquinho ali, né, daquele meio, como uma maneira de conseguir proteger de uma maneira segura, de uma maneira justa, né, o trabalho ali dos filhos menores, né? A gente via às vezes, né, que eles saíam em capas de revista especulando sobre namoros ou sobre o fim da dupla, e aí aquilo, né, como administrar, como cuidar ali, né, da mente dos filhos, né, para eles não ficarem doidinhos, né, não adoecerem, né, nesse meio. E aí no documentário mostra, né, também essa importância, né, desse cuidado, né, que os pais têm com eles. E super justificável, né, essa fala da Sandy, né, que com 18 anos ela fez terapia e por isso que ela não pirou, né? E faz, A acho que gente até consegue hoje, né? entender, né? E faz até hoje, exatamente. É verdade, é muito importante isso, né, Gui? Quando a gente fala sobre trabalho de crianças, trabalho infantil, né, como foi aí algo que a gente viu durante muitos anos, né, a Sandy e o Júnior fazendo muito sucesso, né? É importante a gente parar para refletir também no pós, porque não é só durante, né? Não é simplesmente o que essa criança vai ser agora, mas sim o adulto que ele vai ser no futuro, né? E como que isso pode afetar negativamente a vida dessa criança. Como que essa criança, né, pode crescer como várias que a gente viu por aí, não só brasileiros, né? Tem vários casos Um dos maiores exemplos estão as crianças que cresceram na Disney, né? Nos canais da Sim. Disney. Eu consigo lembrar aqui da Britney Spears, consigo lembrar da Miley A Demi Cyrus, Demi Lovato, a Miley Lovato, Cyrus. a Selena Gomez, que de certa forma também teve esse problema psicológico, né? E isso vai se agravando em doenças também, né, Gui? Porque o trabalho excessivo também atrai esse tipo de coisa ao longo do tempo, né? Opa, meu microfone estava cortado. Sim, faz todo sentido. Eu tô lembrando também da Raven Simonet, né, fez, né, as visões da Raven, né, que passou muito tempo, né, no SBT, também a gente viu. Ela também, né, relata algumas questões, né, psicológicas, algumas questões de trabalho também, né, com a família. Então é uma coisa assim que Uhum, sim, é importante, né, que a gente que os pais, ou que se não forem os pais, né, mas que as pessoas que é estão verdade. responsáveis, né, por essa carreira, né, dessa criança, né, elas fiquem ligadas e entendam que, ainda que seja uma máquina de dinheiro, que seja, né, muito chamativo, tem que lembrar que é uma criança, que é um ser humano, Com né? certeza. É verdade, e muito disso acaba vindo com o tempo, né? As situações vão complicando e as pessoas muitas vezes acabam ficando sem rumo, né? Porque a família, de um lado, ela vai cobrando, né? Não no caso na Sandy, como a Sandy mesmo diz que teve todo esse apoio emocional,
mas por um lado a família cobra e aí a criança não tem muito onde contar e aí a situação acaba se complicando, né? É verdade, você tem razão. Então, assim, a informação, né, que a gente tem é interessante, né? A gente até trouxe esse assunto para fazer uma ligação com o caso da Larissa Manoela, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Sobre os pais, tudo. E aí é isso, né, que você estava explicando e que a gente estava conversando, né? É importante que os pais entendam um pouquinho, né, desses bastidores e que tratem, né, os próprios filhos como não só como estrelas, né, mas também como seres humanos, como pessoas ali, né, que têm, né, a própria vida. E também importante a gente destacar que levem em consideração o que os filhos querem, né, o tipo de carreira, né, a maneira como eles querem levar, né, a vida. Você até trouxe, né, na matéria, né, estava no seu texto, que quando eles falavam, né, para Sandy, para o Júnior, que não, vamos dar uma parada, né? Vamos aproveitar, né, a infância. E eles não queriam. E isso só mostra que, ainda que fosse um trabalho, era levado de uma maneira muito saudável, de uma maneira muito tranquila, né? Esse trabalho. É claro, né, que como a gente foi vendo, né, ao longo do tempo, eles foram crescendo. Como eu disse, né, as capas de revista também, né, iam especulando mais, né, sobre a vida íntima deles, né, a questão, né, dos namorados, de carreira. No próprio documentário também vem trazendo uma explicação sobre os shows, o estilo musical que foi mudando, os shows, a série, né, os programas de TV, né, que eles foram fazendo. E aí, enquanto tudo aquilo ia crescendo, eles felizmente foram tendo, né, essa base e foram conseguindo construir uma carreira saudável como tem hoje, né? Hoje a gente vê o Júnior um pouco mais, né, na área da produção, musical, né? Da produção, dos bastidores. A Sandy continua, né, na música, mas agora, né, numa low profile, né, como dizem, né? Agora um pouquinho mais tranquilo, mas isso só aconteceu porque eles tiveram uma base forte. É verdade, olha, a gente segue acompanhando, viu, novidades aí a respeito do caso da Sandy, essas revelações, a gente vai trazendo aqui no nosso programa, tá certo? O que foi, diretor? Mandar um abraço pro Vitor Ribeiro, que tá conversando com a gente, mandando mensagem aqui no nosso chat, obrigado pela sua companhia. Tá, depois a gente vê, o Sete e o Vitor, eu não consegui ler a sua mensagem, né, mas o diretor falou que você fez uma pergunta, né? Do nosso chat, claro, bem-vindo ao nosso chat. Depois a gente lê todas as mensagens aqui no finalzinho do nosso programa.